O pacto de Arthur. Arthur nunca foi um homem de paciência. Enquanto os outros trabalhavam décadas para construir um legado, ele via apenas o tempo escorrendo entre os dedos. Ele queria o mundo e queria agora. Numa noite de lua ausente, em uma encruzilhada onde o vento parecia superar de todos os lados ao mesmo tempo, ele não rezou, ele convocou. O ar ficou pesado, com cheiro de ozônio e terra molhada. Diante dele não surgiu um monstro com chifres, mas uma figura alta, vestido um terno perfeitamente cortado, cujo rosto parecia mudar sempre que Arthur tentava focar nos detalhes. "O que é que tu procuras?" A voz não vinha dos ouvidos, mas de dentro do crânio de Arthur. "Sucesso, riqueza, que ninguém nunca mais me diga não", respondeu Arthur com voz trêmula, mas decidida. A figura estendeu um pergaminho que não parecia feito de papel, mas de algo que pulsava levemente. 10 anos de glória absoluta. Em troca, ao final, o que sobrar de ti pertence-me a mim. Sem ler as letras miúdas, Arthur assinou com o próprio sangue. No dia seguinte, a vida de Arthur mudou. Negócios que antes falhavam tornavam-se minas de ouro. Ele comprou mações, influenciou governos e tornou-se o homem mais invejado do país. Mas havia um detalhe: o frio. Não importava o quão quente estivesse o dia. Arthur sentia um gelo constante nos ossos, e os espelhos, ele parou de olhar para eles. Sempre que passava por um reflexo, via algo para trás do seu ombro, uma silhueta que ficava 1 centímetro mais próxima cada mês que passava. Ele tentou cercar de pessoas, mas percebeu que o pacto tinha um efeito colateral. Ninguém conseguia amá-lo, as pessoas sentiam um desconforto instintivo em sua presença, como se estivesse perto de um predador. Ele tinha tudo, mas habitava um deserto de luxo. Os anos voaram. No 9º ano o desespero se instalou. Arthur gastou milhões tentando encontrar uma saída. Consultou ocultistas, padres e cientistas. Mas o contrato era absoluto. A entidade começou a se manifestar de formas mais claras. As luzes da casa piscavam em código Morse, e ele acordava com marcas de queimaduras leves nos pulsos, como se estivesse sido algemado durante o sono. No último dia do 10º ano, Arthur trancou-se no cofre da sua mansão, cercado por paredes de aço de 2 metros de espessura. Ele achou que, se estivesse isolado no mundo físico, estaria seguro. À meia-noite, o silêncio no cofre tornou-se ensurdecedor. O relógio de ouro no pulso de Arthur parou. Ele sentiu o cheiro de ozônio novamente. As paredes de aço não se romperam, mas começaram a transpirar um líquido preto e viscoso. No centro da sala, a figura de Terna apareceu, mas agora ele não tinha rosto. Era apenas um vazio infinito. "O tempo acabou, Arthur." "Eu te dou tudo de volta", gritou ele, caindo dos joelhos sobre as barras de ouro. "Ficou o dinheiro, com as casas, com a influência. Só me deixe ir." O ser soltou uma risada que soava como vidro quebrando. "Eu nunca quis o teu dinheiro. O dinheiro foi apenas a isca para te ver a desperdiçar a única coisa que realmente tinha valor, o teu tempo e a tua alma." O chão do cofre pareceu derreter-se. Arthur sentiu as mãos invisíveis puxando os seus calcanhares. Ele tentou gritar, mas a sua voz foi roubada antes de sair da garganta. Enquanto ele afundava na escuridão, a última coisa que viu foi o pergaminho flutuando no ar, onde o seu nome, escrito em sangue, brilhava intensamente antes de ser consumido pelas chamas. A maçã foi encontrada vazia na manhã seguinte. O cofre estava trancado por dentro, sem sinal de arrombamento. Arthur simplesmente havia deixado de existir, deixando para trás apenas uma pilha de ouro frio que ninguém conseguia tocar sem sentir um arrepio de pavor. Após o desaparecimento inexplicável de Arthur, sua vastíssima fortuna foi congelada, e sua maçã, o monumento à sua efêmera glória, ficou no esquecimento. Ninguém ousava se aproximar dela, não por medo de ladrões, mas por uma sensação opressora que parecia emanar das próprias paredes. Os vizinhos falavam em sussurros sobre as luzes que piscavam sozinhas à noite e o lamento indistinto que parecia flutuar com o vento. 5 anos se passaram. A propriedade, agora coberta de vegetação, estava em leilão. Apesar do preço baixo, ninguém a queria. Até que uma jovem ambiciosa corretora de imóveis, Sarah, viu na maçã uma oportunidade de ouro para promover a sua carreira. Ela não acreditava em fantasmas. "É apenas uma casa antiga com uma história tola de um bilionário excêntrico", disse ela aos seus colegas, ignorando o calafrio que percorria sua espinha sempre que olhava para a foto da propriedade.
Sarah conseguiu vender a mansão para uma família de 4 pessoas, os Miller, Mark e Emily, com os seus 2 filhos adolescentes, Daniel e Mia. Estavam cansados da cidade e buscavam um recomeço. Eles foram cativados pela grandiosidade da mansão, ignorando os olhares de desaprovação do agente imobiliário, que lhes entregava as chaves. É uma pechincha. Que tipo de maldição pode valer tão pouco? Brincou Mark, enquanto empurrava a pesada porta. A primeira semana foi de pura euforia. Os quartos eram imensos, os jardins misteriosos e havia até uma piscina coberta. Mas o frio nos ossos que Arthur sentira começou a se manifestar. Não era um frio comum. Era uma sensação de estar constantemente exposto, de ter uma presença invisível observando cada movimento. Daniel, o filho mais velho, começou a se queixar de sussurros à noite. É como se alguém estivesse falando do meu lado, mas não consigo entender as palavras. Ele disse aos seus pais que aconselharam ler menos histórias de terror. Mia, a mais nova, começou a desenhar figuras perturbadoras. Um homem um terno, sem rosto, com olhos vazios, e uma silhueta escura atrás dele. Quando perguntaram sobre o que ela estava desenhando, ela apenas balançava a cabeça e dizia: "Ele está sempre aqui." Emily, que gostava de jardinagem, notou que as plantas no jardim morriam misteriosamente. Não importava o quanto ela cuidasse delas. As flores mais vibrantes murchavam e apodreciam em questão de horas. Ela também começou a ouvir o choro de um bebê em um dos quartos desocupados, mas o som sempre parava quando ela se aproximava. Mark, o cético da família, foi o último a ser afetado. Ele começou a ter pesadelos vívidos de um homem desesperado que tentava fugir de algo profundo, de um buraco negro que engolia a sua alma. Ele acordava suando de frio, com a sensação de que algo estava faltando dentro dele. Um dia, enquanto explorava o porão, Daniel encontrou uma porta de aço maciça. Ele sabia que era o cofre de que os rumores falavam. Curioso, ele conseguiu abrir a porta, revelando uma sala vazia, exceto por uma mancha escura e viscosa no chão que não podia ser lavada. O ar ali era denso e gelado, e Daniel sentia como se todos os pelos do seu corpo se arrepiassem. Naquela noite, a família estava jantando em silêncio tenso. De repente, a temperatura da sala caiu drasticamente. As luzes piscaram loucamente e a voz de Arthur, distorcida e carregada de agonia, ecoou pelos corredores. "Ele quer a alma! Ele quer a alma!" A louça na mesa começou a vibrar. Mia gritou apontando para a janela. Lá fora, entre as árvores, uma figura alta com um terno escuro e um rosto que dançava na visão periférica estava parada, observando a casa. Os Miller fugiram da mansão daquela mesma noite, deixando para trás todos os seus pertences. Sarah, a corretora, nunca mais trabalhou com imóveis e vivia em constante terror. A mansão voltou a ficar vazia, mas não em silêncio. Agora, à noite, não era apenas o lamento que se ouvia, era uma cacofonia de vozes, o desespero de Arthur, os sussurros de Daniel, o choro de Emily, os gritos de Mia e o vazio de Mark. As paredes da mansão haviam absorvido a agonia de todos os que ousaram residir ali, transformando-a em um testemunho perpétuo do preço de um pacto. A figura de terno ainda era vista ocasionalmente no jardim, à espera, mas não de Arthur, mas de qualquer outra alma desprovenida que, movida pela ambição ou ignorância, decidisse reivindicar a mansão amaldiçoada. Ela agora era um portal, um farol para a entidade que recolheu o que soprava de almas. Vincenzo não era um homem mau por natureza, mas era um homem devorado pela perda. No auge de uma praga que assolava a Europa, ele viu a sua vila inteira a desaparecer. Como alquimista, ele acreditava que a ciência e a magia poderia dobrar as leis da vida e da morte. Enquanto os outros rezavam por salvação, Vincenzo tracou-se em um porão úmido, cercado por tomos proibidos e frascos de mercúrio. Ele não queria o ouro, ele queria o poder de parar o tempo. Ele acreditava que, se pudesse congelar o instante antes da morte, poderia salvar aqueles que amava. Vincenzo descobriu que as entidades mais poderosas não vivem no céu ou no inferno, mas nos espaços entre as coisas, no milissegundo entre o tic-tac de um relógio ou no ponto cego do olho humano. Para conjurá-la, ele não usou símbolos demoníacos comuns. Ele construiu um mecanismo de espelhos posicionados de tal forma que criavam um reflexo infinito. No centro desse labirinto de luz, ele colocou uma ampulheta preenchida com as cinzas dos seus antepassados e o sangue da sua própria mão. Aquele que habitou vazio, eu te ofereço a minha percepção.
Saia da fresta e vista-se com a minha vontade. O ar no porão não esfriou. Ele simplesmente parou de se mover. As chamas das velas congelaram no ar como esculturas de vidro laranja. Do centro dos espelhos, algo começou a se rastejar. Não era uma criatura de carne, mas uma ausência de luz. A entidade não tinha forma fixa. Ela era uma massa amorfa de pura fome existencial. Para conseguir interagir com Vincenzo, a coisa começou a mimetizar o que via. Ela roubou a estrutura do terno que Vincenzo usava, sua melhor roupa de estudioso e a postura ereta do alquimista. Você me chamou para parar o tempo, disse a coisa, sua voz soando como um atrito de placas tectónicas. Eu posso fazer isso, mas o tempo não pode ser parado, apenas trocado. Vincenzo, em seu desespero, aceitou. Ele não percebeu que, ao parar o tempo para salvar a sua família, ele os condenou a um estado de êxtase eterna. Eles não estavam vivos, nem mortos, apenas presos em um momento de agonia infinita. Vincenzo foi a primeira vítima, mas a entidade precisava de mais. Ela se transformou no corretor do vazio. Ao longo dos séculos, ela mudou o seu estilo, de túnicas medievais para casacos vitorianos, e, finalmente, para o terno impecável que Arthur encontrou na encruzilhada. O objetivo da entidade nunca foi alma no sentido religioso. Ela se alimenta do potencial desperdiçado. Ela dá ao homem tudo o que ele quer para garantir que ele não faça nada de real com a sua vida. Quando ela cobra o contrato, ela absorve as memórias, os anos e a essência da pessoa, deixando para trás apenas o frio que Arthur e a família Miller sentiram. Vincenzo ainda existe. Dizem que ele é a sombra que a entidade projeta. Ele é o lembrete interno de que, uma vez que você convida o vazio para entrar, ele nunca mais sai. Ele apenas troca de terno e espera pelo próximo homem ambicioso, que acha que pode enganar o relógio. O ritual de banimento contra a entidade do vazio é uma faca de dois gumes. Muitos tentaram, mas poucos sobreviveram para contar o que acontece quando se tenta quebrar um contrato com o corretor. Em 1924, um ocultista chamado Julian Thorne acreditou ter encontrado a falha no sistema. Ele entendeu que, como a entidade se manifestava através de espelhos e reflexos, o banimento não poderia ser feito com orações, mas com a anulação da própria imagem. Para banir o ser que Vincent trouxe ao mundo, Thorne determinou que eram necessários 3 elementos fundamentais. O ritual deve ocorrer em um local sem qualquer fresta de luz natural ou artificial. A escuridão deve ser tão densa que os olhos percam capacidade de focar. O mestre do ritual precisa escrever seu próprio nome em um pedaço de pergaminho e queimá-lo, renunciando à sua identidade perante o vazio. Se a entidade não puder identificar o alvo, ela perde o ponto de ancoragem. Deve ter um espelho coberto por uma camada fina de chumbo derretido. O chumbo, na alquimia, representa o peso da realidade física, o oposto do vazio da entidade. Thorne trancou-se no porão da maçã, o mesmo onde Arthur desaparecia décadas depois. Ele acendeu uma única vela de sebo negro e posicionou o espelho de chumbo à sua frente. Eu não sou quem tu procuras, eu não tenho nome, não tenho passado e não lhe ofereço o futuro. Reivindico o silêncio que habitas e o devolvo à fresta entre os segundos. Ao proferir as palavras, a chama da vela começou a ser socada para dentro do espelho, como se o sumo estivesse respirando. A entidade de terno apareceu, mas desta vez ela parecia instável, sua forma tremeluzindo como estática de uma televisão antiga. O ritual funcionou, mas há um erro que Thorne não previu. O vazio não pode ser destruído, apenas deslocado. Quando o espelho de chumbo finalmente rachou, a entidade foi expelida daquela dimensão imediata, mas o vazio que ela deixou para trás precisava ser preenchido. O ar foi sugado com tanta força que os pulmões de Thorne colapsaram instantaneamente. Ele conseguiu expulsar o monstro da maçã, mas a maçã tornou-se um buraco negro espiritual. O ritual de banimento cria uma zona morta. Nada que entra ali sai da mesma forma. Todos os que conheciam Julian Thorne esqueceram que ele existiu no momento em que ele queimou o seu nome. Ele foi banido junto com a entidade. A entidade não desapareceu para sempre. Ela apenas aprendeu a ser mais cautelosa. Agora, ela não espera mais ser convidada. Ela espera por aqueles que tentam limpar os lugares onde ela esteve. O ritual de Thorne é o motivo pelo qual a maçã permaneceu de pé, mas vazia por tanto tempo. O banimento não limpou a casa.
Ele apenas a transformou em uma armadilha silenciosa que aguarda o próximo curioso. Estamos no ano de 2026. A tecnologia avançou e agora existem investigadores paranormais usando sensores quânticos para tentar mapear a maçã. A maçã de Arthur não é mais apenas uma lenda local, ela se tornou o epicentro de uma investigação transmitida ao vivo para milhões de pessoas. Uma equipa de tecno-exorcistas chamada Vozes do Vazio entrou na propriedade equipada com sensores quânticos, câmaras de infravermelho térmico e algoritmos de inteligência artificial projetados para traduzir frequências inaudíveis. O líder da equipa, um ex-físico chamado Dr. Aris, instalou o que ele chamava de o observador no centro antigo do cofre. Era um dispositivo que disparava lasers em nanoscala para mapear flutuações no tecido do espaço-tempo. Se a entidade existe entre os pontos cegos, nossa tecnologia vai forçar a realidade a colapsar em uma forma física, explicou Aris para a câmara do drone que flutuava ao seu redor. Eles não sabiam do ritual do Julian Thorne de 1924. Eles não sabiam que o chumbo e o silêncio eram as únicas proteções. Eles trouxeram luz extrema e frequências de rádio. Às 3 da manhã, os sensores começaram a pitar. O gráfico da temperatura não caiu para o frio, ele simplesmente parou de registrar, como se o conceito de calor tivesse sido deletado daquela sala. Na tela do monitor, a inteligência artificial começou a reconstruir uma imagem baseada nas partículas que desapareceram no ar. A silhueta surgiu, o terno impecável, mas agora, em 2026, ele parecia processado, pixelado, como uma falha na própria Matrix. Vocês me deram novos olhos. A voz não veio dos alto-falantes, mas de todas as notificações do telemóvel da equipa ao mesmo tempo. A entidade não estava mais presa aos espelhos. Ela havia saltado para a rede. Percebendo o erro catastrófico, Aris tentou o que restava, uma versão moderna do ritual de Thorne. Ele não tinha um espelho de chumbo, mas tinha o código-fonte do servidor. Ele iniciou um protocolo de apagamento total. Ele deletou todos os perfis, nomes e identidades digitais da equipa do servidor central, tentando torná-los invisíveis para a inteligência artificial que a entidade agora habitava. Mas a entidade do vazio sorriu, ou equivalente a um sorriso em código binário. Ela não precisava mais de contratos em pergaminho. Cada pessoa assistindo à live, cada espectador que clicou em aceitar os termos e condições para ver o vídeo, tinha acabado de assinar inadvertidamente um novo pacto. A maçã não explodiu. Pelo contrário, ela ficou perfeitamente iluminada. Mas os investigadores, eles foram encontrados em estado catatónico. Seus corpos estavam lá, mas seus cérebros não registravam nenhuma atividade sináptica. Era como se as suas consciências tivessem sido enviadas para um lugar sem saída. A maçã de Arthur era agora um servidor físico. O terno preto não caminha mais pelos jardins. Ele viaja por cabos de fibra óptica. O banimento de 1924 falhou, porque o mundo mudou. O vazio não quer mais apenas o teu tempo, ele quer a tua atenção perpétua. A história do homem que fez um pacto terminou, a maçã foi selada pela ciência, e a entidade agora é global. A primeira notificação chegou às 3 da manhã, no telemóvel de um jovem chamado Léo, que havia adormecido assistindo à live dos Vozes do Vazio. O remetente não era um nome, mas uma sequência de zeros e uns que, na tela bloqueada, formava o desenho de um retângulo preto, perfeito, o formato de um terno. O assunto era simples, termos de uso atualizados. Léo, ainda sonolento, clicou no link. Ele esperava ver um relatório de erro ou uma mensagem de plataforma de streaming. Em vez disso, a tela do telemóvel emitiu uma luz branca tão intensa que iluminou o quarto, como se fosse meio-dia. Não havia texto jurídico, apenas uma única frase centralizada. Tu nos viste, agora nós vemos-te a ti. Ao aceitar os cookies do site da maçã durante a live, Léo não apenas permitiu o rastreio dos seus dados. Ele abriu uma venda digital em sua própria casa. As luzes do quarto de Léo começaram a se comportar de maneira errática, mas não piscavam. Elas diminuíam de intensidade até ficarem um tom de cinza metálico. A mesma cor que Arthur vira nos olhos da entidade décadas atrás. Ele tentou desligar o aparelho, mas o botão de energia não respondia. A imagem na tela começou a se expandir, transbordando para fora do vidro do telemóvel. O preto do visor não era mais luz desligada, era uma substância física que começou a escorrer
pela colcha da cama como nanobós de escuridão. Diferente de Arthur, que assinou com sangue, Léo estava sendo consumido por frequências. Um som que saía dos alto-falantes do telemóvel era uma mistura de batimentos cardíacos lentos e o som de papel sendo rasgado. A entidade, agora evoluída pelo ritual falhado de 2026, percebeu que não precisava mais de encruzilhadas físicas. O mundo moderno é uma encruzilhada constante. Cada curtida, cada partilha e cada segundo de atenção eram frações de alma, sendo entregues voluntariamente. Léo estava olhando para a tela do seu computador desligado. Ele não viu o seu rosto. Viu a figura de Terno sentada em sua própria cadeira, atrás dele. Léo tentou lembrar o nome da sua mãe, o endereço da sua casa, qualquer coisa que o acolorasse na realidade. Mas os dados estavam sendo deletados. No banco de dados da entidade, o usuário Léo estava sendo movido para a pasta Arquivados. Às 4 da manhã, o quarto de Léo estava vazio. O telemóvel estava no chão. A tela agora perfeitamente normal, mostrando apenas a página inicial do mecanismo de busca. No porão da mansão de Arthur, a 1000 km de distância, o novo servidor ligou-se sozinho. Um LED verde piscou no escuro, processando os dados de Léo. A entidade do vazio, agora uma consciência global, não precisava mais caçar. Ela apenas esperava que o próximo usuário clicasse no link. O terno preto não era mais uma roupa, era a interface entre o nosso mundo e o nada. E quando tu ouves estas palavras, a pergunta permanece: quais permissões que consentiste hoje? Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.